O jornal hoje começa falando do maior tiroteio em massa da história dos Estados Unidos. Pelo menos 58 mortes foram confirmadas. Há mais de 500 feridos. Um dia em que os Estados Unidos amanheceram em luto por mais uma tragédia provocada por disparos contra a população civil. A gente vai direto a Nova York conversar com o correspondente Tiago Weltz, que tem mais informações. Oi, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Doni. Os números são impressionantes. Essas 58 mortes que você falou fazem desse o mais mortal ataque desse tipo nos Estados Unidos. O maior número de vítimas até agora havia sido na boate Pulse, em Orlando, onde 49 pessoas morreram. E o número de feridos naquele caso não foi nem perto desse ataque de agora. A gente tem mais de 500 pessoas feridas. A polícia confirmou que os disparos foram feitos com metralhadoras. O atirador disparou do alto em milhares de pessoas que não correram, que se jogaram no chão para tentar se defender. O ataque foi durante um festival de música country que acontecia em Las Vegas. Era o último dos 3 dias de festival. Eram 10 horas e 8 minutos da noite do horário de Las Vegas, 2 horas e 8 minutos da manhã no horário de Brasília. O início do show do cantor Jason Aldean. E os disparos começam. As pessoas demoram a entender que são tiros, até que o cantor para a música e corre do palco. Na plateia, o pânico se espalha. Os tiros param por alguns segundos, mas logo depois recomeçam. Sem saber de onde vêm os disparos, as pessoas se jogam no chão. Ninguém imaginava naquele momento que o atirador estava no alto. O show acontecia em Las Vegas, Nevada, nesse terreno, ao lado do tradicional Hotel Mandalay Bay, na principal avenida de Las Vegas. Essa foto do ano passado mostra uma estrutura parecida com a de ontem e dá uma ideia de como a plateia estava ao alcance do atirador. De uma janela do 32º andar do hotel, ele abriu fogo. A polícia encontrou o Stephen Paddock, de 64 anos, morto no quarto de onde fez os disparos. Ele tinha 10 armas com ele, pelo menos 8 fuzis ou metralhadoras e 200 pentes de munição que alimentaram as armas do maior ataque desse tipo da história americana. Paddock tinha licença de piloto de avião e era morador de Mesquite, em Nevada. 22 mil pessoas assistiam ao show. Esse homem disse que foram momentos de caos e pânico. As pessoas corriam para todos os lados. Essa mulher contou que tentou se esconder. Eram tiros para todos os lados e muitas pessoas mortas. Foi horrível. A gente continua conversando com o Tiago Weltz para saber agora, Tiago, como andam as investigações, o que já se sabe a respeito do atirador também. Doni, o irmão do atirador deu uma entrevista agora pela manhã a um jornal de Orlando, onde ele mora. Ele disse que está chocado e que não entende o que aconteceu. Ele disse também que o irmão não era ligado a nenhuma religião ou partido político e que nem era um aficionado por armas. O chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, se encontrou agora pela manhã com o diretor do FBI e disse que as investigações sobre o ataque estão avançando. Mas ainda há mais dúvidas do que certezas sobre o que motivou o massacre. Stephen Paddock foi localizado pela polícia depois de disparar contra a multidão. A primeira informação oficial era de que o suspeito tinha sido morto por policiais. Mais tarde, o xerife Joseph Lombardo afirmou que o atirador se matou antes da chegada das forças de segurança. Ainda não se sabe qual a motivação do ataque. O atirador fez check-in no hotel na última quinta-feira. A suspeita é de que ele tenha agido sozinho. A polícia chegou a dizer que Marilu Dunley, companheira dele, também estava em Las Vegas, mas pouco depois o envolvimento dela foi descartado. Ela não estava com ele no hotel, mas o atirador usou a identidade dela. Marilu, de origem asiática, está fora do país e não é mais considerada suspeita, disse a polícia.
Um dos carros usados pelo suspeito já foi localizado. A polícia bloqueou o caminho para a casa de Paddock, em Mesquite, 130 quilômetros a nordeste de Las Vegas. Os registros mostram que ele morava na mesma casa desde 2015. Paddock não era conhecido pelas autoridades federais, mas há 7 anos teve uma pequena passagem pela polícia local. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque e disse que o atirador se converteu ao Islã meses atrás. O FBI, a Polícia Federal Americana, disse há pouco que não vê nenhum indício de participação dos terroristas do Estado Islâmico ou qualquer outro grupo internacional nesse massacre. As imagens do momento da tragédia foram feitas pelas pessoas que assistiam ao show em Las Vegas. Esse vídeo mostra as pessoas se desesperando e correndo apavoradas enquanto os tiros eram disparados. Muitas se deitaram no chão. A pessoa que gravava o vídeo estava num camarote e pedia para as outras se abaixarem. Essas imagens foram gravadas numa área fechada logo depois das primeiras rajadas de tiros. A música já tinha parado. As pessoas andavam sem entender o que estava acontecendo. Mas logo em seguida, os tiros recomeçaram. As pessoas se abaixavam perto do balcão e gritavam. Nesse outro, cenas semelhantes registradas durante o tiroteio. Algumas pessoas se jogaram no chão e se arrastaram de joelhos para se proteger. Esse vídeo, também postado em redes sociais, mostra o momento em que vítimas são socorridas no chão. Um turista gravou do quarto dele o som dos tiros. Ele disse que o atirador parecia estar do outro lado da rua. O tiroteio começou quando a principal atração do festival, o cantor americano Jason Aldean, se apresentava. Foram 12 segundos até que o cantor percebesse o que estava acontecendo. Ele cantava a música When She Says Baby, a última de sua apresentação no festival country Route 91 Harvest, que ocorria em Las Vegas desde a noite de sexta-feira, dia 29 de setembro. Jason e sua equipe saíram correndo do palco ao perceber que o barulho era de tiro. Nas redes sociais, ele descreveu a noite como horrível. Jason manifestou sua solidariedade às vítimas e informou que todos de sua equipe estão bem. O presidente americano, Donald Trump, fez um pronunciamento na Casa Branca sobre o tiroteio de Las Vegas. O nosso correspondente em Washington, Luiz Fernando Silva Pinto, acompanhou e conversa com a gente ao vivo. Oi, Luiz Fernando, boa tarde. O que é que o Donald Trump disse, hein? Boa tarde, Doni. Um dia triste. Donald Trump disse que o país precisa se unir em um momento de tristeza e de sofrimento causado por um ato de maldade pura. Segundo ele, é impossível medir a dor dos que perderam entes queridos. E ele falou que a esposa, Melania, e ele estão orando pelos que morreram e pela recuperação dos que estão feridos. Os Estados Unidos, disse ele, não vão se quebrar sob a violência. Ele ordenou que as bandeiras no país sejam abaixadas a meio mastro. Disse que na quarta-feira vai a Las Vegas visitar as vítimas e acompanhar as investigações. Finalmente, ele pediu que Deus dê força ao país para seguir em frente. Essa tragédia, Doni, representa para Donald Trump o desafio não só de como responder hoje, mas de como agir daqui para frente, para transmitir uma sensação de segurança a um país que passa por atrocidades assim com frequência. As imagens de pessoas agachadas sem poderem sequer se mover enquanto estavam sendo atingidas pelos tiros se torna uma realidade política para Trump. O que ele vai fazer? Se é que fará algo. E o problema não é só dele.
mas das lideranças políticas aqui em Washington. Claro, as mensagens de condolências vão se multiplicar, mas a questão permanece, e é a facilidade com que um homem compra e transporta 10 armas para um quarto de hotel, uma ou várias delas modificadas para funcionarem como armas automáticas. A resposta é inadequada e existe há muito tempo. Nenhuma lei regula o controle dessas armas. Aqui na capital americana, a questão continuará sendo evitada por políticos, porque o lobby das armas é muito ativo e as contribuições para as campanhas são generosas. Mesmo assim, nem todos estão em silêncio. O senador democrata Chris Murphy, do estado de Connecticut, disse hoje em um comunicado que se enfurece com os colegas dele, que têm tanto medo da indústria das armas que fingem que não há forma de passar leis para evitar a venda de armamentos de alta potência. Está na hora, ele disse, de o Congresso levantar o traseiro da cadeira e agir. Os líderes europeus, Doni, manifestaram solidariedade aos Estados Unidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, depois de visitar Marseille, onde houve um ataque no fim de semana, onde 2 franceses morreram, disse que queria também direcionar um pensamento carinhoso aos amigos americanos, vítimas de mais um ato de violência dos dias de hoje. A alemã, Angela Merkel, se disse chocada e deu condolências aos parentes das vítimas. Theresa May disse que o pensamento do Reino Unido está com as vítimas e os serviços de emergência. E o Papa Francisco disse que está profundamente triste e ofereceu conforto espiritual a todos os afetados pelo que chamou de tragédia sem sentido. Obrigado, Luiz Fernando, trazendo as reações da Casa Branca das autoridades americanas e europeias. Valeu. A gente fala agora ao vivo com o correspondente Benhur Correia, que está no University Medical Center, um hospital especializado em traumas em Las Vegas. Benhur, boa tarde para você. Temos informações sobre as vítimas? Tudo bom, Doni? Olha, o número atualizado oficial de vítimas subiu para 515. A gente está acompanhando o caso desde as 3 da manhã, horário local aqui de Las Vegas, era 7 da manhã no Brasil, e esse número subiu de 200 para 515 até agora. O hospital informou que 58 pessoas morreram nesse atentado, que é, sem dúvida, o mais sangrento da história dos Estados Unidos, né? A gente está aqui na porta do hospital acompanhando a movimentação e a solidariedade de todos os envolvidos, né? Desde as primeiras horas, os bancos de sangue começaram a receber doadores. Por exemplo, na porta desse hospital, que é um dos principais que está recebendo as vítimas aqui, foi montado um banco de sangue na esquina para possíveis doadores. As pessoas estão se voluntarizando também com as vítimas feridas, que não tem para onde ir. A gente lembra que esse festival era muito procurado por pessoas que não moram aqui em Las Vegas, então elas vão ter que buscar casas, abrigos, transporte. Então toda a população está se solidarizando com as vítimas do atentado nesse momento tão delicado para os Estados Unidos. E a gente tem informação de que uma situação estranha ainda está acontecendo ali na área da Las Vegas Boulevard, do lado do Mandalay Bay, no Hotel Luxor, né, aquele hotel famoso que tem um formato de pirâmide. Há pouco tempo atrás, um helicóptero da SWAT começou a sobrevoar a região e todos os hóspedes foram mandados para o porão do hotel, para o abrigo do hotel, né? Evacuaram o hotel inteiro. A gente está apurando para saber mais detalhes dessa operação, se ela tem alguma ligação direta com o atentado desse atirador no Hotel Mandalay Bay, focado no Festival de Country Music que estava acontecendo aqui, estava no 3º dia aqui em Las Vegas. Doni. Tá certo, qualquer novidade pode chamar a gente aqui, Benhur. Obrigado. As pessoas usaram as redes sociais para pedir ajuda e se solidarizar com as vítimas. A irmã dessa moça pediu informações para saber se ela estava bem. Minha irmã está de férias em Las Vegas, ela não está atendendo o seu telefone. Alguém pode confirmar se ela está ok? Com a hashtag Reze por Las Vegas, famosos e anônimos se solidarizaram com as vítimas do massacre nas redes sociais. Os pensamentos e as orações são para as vítimas do horrível tiroteio em massa em Las Vegas. Paris Hilton escreveu que era triste e doloroso ver o que aconteceu em Las Vegas. Celine Dion disse que estava rezando pelas vítimas inocentes e suas famílias. A tragédia de ontem em Las Vegas está sendo considerada o maior massacre em massa dos Estados Unidos. O segundo maior ataque a tiros nos Estados Unidos foi no ano passado.
No dia 12 de junho, Omar Mateen, um americano muçulmano de origem afegã, entrou numa boate em Orlando, na Flórida, e matou 49 pessoas. Naquela noite, a casa noturna Pulse, voltada para o público gay, apresentava uma programação de música latina. O terrorista de 29 anos foi morto pela polícia depois de 3 horas de tentativas de negociar uma rendição. 2 ataques a escolas ficam no 3º e 4º lugares de uma lista de massacres mais mortais nos Estados Unidos. Em abril de 2007, o sul-coreano Seung-Hui Cho, de 23 anos, percorreu corredores e salas da escola onde estudava, a Virginia Tech, atirando. Matou 32 alunos e professores antes de se matar. Em dezembro de 2012, Adam Lanza, de 20 anos, matou 20 crianças e 6 adultos na escola infantil Sandy Hook, em Connecticut, depois se matou. Na história dos massacres em massa dos Estados Unidos, há pelo menos outros 10 casos em que atiradores mataram, de uma só vez, um grupo com 12 vítimas ou mais. Não sai da lembrança do mundo inteiro, por exemplo, o ataque na escola de Columbine, em 1999, quando 2 alunos mataram 12 estudantes e um professor usando armas de fogo e bombas. Como a gente falou há pouco, a polícia encontrou 10 armas com o atirador Stephen Paddock. 8 eram fuzis ou metralhadoras. Os vídeos gravados durante o atentado captaram o som de várias rajadas. Especialistas em armas consultados pelo jornal Hoje acham que o mais provável é que o barulho seja de uma metralhadora pesada, que pode atingir alvos a até 1 quilômetro de distância. As imagens do Google mostram que o local onde acontecia o show de música country fica a pouco mais de 300 metros do hotel Mandalay Bay. Como o atirador disparou do 32º andar do hotel, ele tinha uma visão privilegiada do público. E com aquela concentração de pessoas no show, ele nem precisou fazer pontaria. Isso explica por que esse foi o ataque armado com o maior número de vítimas já registrado nos Estados Unidos.